Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 47, né? E o assunto principal aqui da nossa aula é falar aí sobre relatórios de quantitativos, né? Quando a gente aí de fato desenvolve um projeto aqui no SketchUp, a gente tem a possibilidade de gerar algumas tabelas, algumas planilhas, de forma a gente, né, poder averiguar quanto que a gente vai utilizar em determinado projeto, em determinada obra, né, com relação aí aos componentes que a gente insere, tá? Eu vou explicar isso aí para vocês em detalhes aí na sequência das aulas, dessa aula, né? E outra coisa também, eu fiquei devendo para vocês, né, pessoal, falar um pouquinho aí sobre as novidades, né, que a gente tem aqui no SketchUp 2020, tá? E eu encontrei mais algumas pequenas novidades e aí no decorrer das aulas eu vou comentando com vocês. Agora eu vou mostrar duas para vocês bastante interessante que eles fizeram na aplicação de componentes, na hora que você insere então aí o componente nos seus projetos, né? Uma coisa que eles colocaram aqui muito bacana e que facilita de fato aí bastante o nosso trabalho, tá? Por exemplo, ó, se você vir aqui no armazém 3D, vamos supor aqui que eu baixe, por exemplo, vamos por aqui um armário, tá? Ó. Armário de cozinha, tá? É apenas como exemplo, tá, pessoal? Esse tipo de objeto a gente não vai pôr lá no nosso projeto, tá? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, uma cozinha dessa como praticamente toda feita. Vamos baixar aqui apenas para exemplificar para vocês, tá? Vamos deixar ela aparecer aqui na tela, olha lá. Então vejam só que interessante, é um objeto, ó, se vocês aproximarem aqui, é um objeto, né, uma cozinha, ó, já tem o fogão, a pia, a geladeira, a parte de cima, micro-ondas, tudo bonitinho. E obviamente que esses componentes, quando ele vem assim por inteiro, significa que é um grupo de componentes, né? Então quando você clica, ele tem essa linha aqui, ó, que determina o grupo inteiro, olha lá, que ele faz então uma geometria fechada, né? Um prisma, pegando toda a parte ali do conjunto dos componentes que você tem, ou conjunto de grupos também, tá bom? Ou seja, agora, por exemplo, antes, né, aliás, assim, antes, para você movimentar um objeto como esse, você tinha que vir aqui no comando mover e pegar uma base que você teria do componente, ou aqui no piso, ou então encostando na parede, ó, para você pegar um ponto de precisão. Nessa versão 2020, eles aplicaram ou colocaram, né, mais pontos de precisão. Por exemplo, ó, eles colocaram aqui, tá vendo? Ó, nessa quininha e nessa outra quina aqui. O que não existia aí, de fato, em versões anteriores. Então, para você colocar um componente como esse diretamente no piso e na parede, então você pode clicar aqui nesse ponto de precisão e aí você consegue aplicar, ó, facilmente aí nos seus projetos. Olha lá, então por aqui pelo cantinho, ó, você já coloca ele, você vai ter certeza que ele vai estar no chão e que ele também vai estar aí na parede. Olha lá que legal, pessoal, bem mais fácil a inserção. Outra coisa bem importante, que essa sim eu acho que foi uma das melhores que eles fizeram aqui na versão 2020, é que você consegue pegar pontos de precisão que estão atrás do componente. E que na hora que você vai inserir também ele aí nos projetos, o componente ou o grupo ou o componente ele fica transparente, facilitando a sua visualização na hora que você vai inserir. Por exemplo, ó, vou pegar aqui um comando mover e eu vou pegar esse ponto aqui de trás, ó. Esse ponto aqui, ó, tá vendo onde eu estou mostrando com o mouse, ó, esse cantinho, só que eu vou estar nessa posição. Então veja só, vou pegar aqui o comando mover. Quando eu passo o mouse, observem lá, ó, que ele aparece, pessoal. Olha lá que legal, ó, o pontinho roxo lá. Aí eu pego e na hora que eu vou inserir ele e ele estiver na minha frente, olha lá que legal, o componente fica transparente. Se eu estiver vendo o ponto, o componente deixa de ficar transparente, olha lá. Mas se ele estiver na minha frente, aí ele fica transparente, facilitando a inserção, porque você consegue enxergar algum outro ponto, algum cantinho que você tenha lá atrás da parede. Bem legal, né, pessoal? Essas instruções aí na versão aqui 2020, tá? Muito bem, então. Agora, vou deletar aqui, pessoal, que foi apenas aí para comentar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre aí relatórios, né, que a gente tem de quantitativos. Bom, funciona assim, pessoal.
Para você fazer um levantamento de quantitativo, você precisa que dentro do seu projeto você tenha os elementos salvos como componentes, certo? Ou seja, então você tanto faz você baixar do 3D Warehouse ou você criar o componente. Para você ter essa tabela, esse relatório, você precisa então que esses objetos sejam componentes, tá? Então vamos entender assim. Uma janela como essa, olha só, se você clicar, vir aqui ó, informações da entidade, ela é um componente, ok? Apesar de você não ter salvo ou não salvo, tanto faz, porque você pode criar o componente depois. Mas aí ela vai aparecer aqui como um componente, tá? Ó, por exemplo, ó, vou vir aqui, botão direito, criar componente, e aí eu vou dar o nome para essa janela, ó. Janela 1. Põe um número para saber o que ela é, tá? Clico em criar. Então vocês vão observar ó, que quando eu clico nessa janela, aparece aqui, ó, componente, tá? Ó, janela do térreo, que é uma etiqueta que já está nela, e o nome dela aqui, a definição, é janela 1, ok? Então vamos imaginar que você tem um projeto que tenha 30 janelas, por exemplo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar todas as janelas e você vai transformar elas em componentes. Se ela já for um componente, não precisa, você só vai, né, colocando o nome nela. Ó, coloca, essa aqui vai ser a janela 2, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar a janela de blindex, tal, código tal. Então já colocaria aqui. Essa outra aqui, janela blindex, tal, número tal, modelo tal. Então já poderia pôr aqui ou pôr uma descrição, tá? E aí eu clico em criar. Então, aí o que eu faço? Eu vou aplicando ó, de forma que eles apareçam como componentes, tá? Por exemplo, essa pia é uma pia que vai ficar no local. Então ela é um componente, ela faz parte da edificação. Perfeito? Por exemplo, ó, eu coloquei aqui um tanque ó, na área de serviço. Então, quando eu clico no tanque, o conjunto tanque é um componente. Ok? Ó, tanque de lavar roupa. Tá? Aí aqui eu coloquei uma churrasqueira, baixei do 3D Warehouse. Quando eu clico, ó, é um componente. Ela não tem nome, ó, tá como agrupar. Eu posso vir por aqui mesmo e colocar um, assim, ó, churrasqueira, tá? Ó. Olha lá. Aí eu aperto o Enter. Quando eu clicar aqui fora, quando eu clico de novo sobre o objeto, ó, aparece o nome lá churrasqueira. Esta é uma primeira informação que você tem que ter, tá? De todos os elementos que você coloca no projeto, todos eles têm que ser componentes, ó. Esse está como agrupar. Você pode vir aqui, botão direito, criar componente e colocar assim, ó. Vitrô de banheiro 1, tá? Por que eu estou colocando 1? Porque a gente tem outro lá em cima, né, no andar de cima, então ele passa a ser o 2, tá? E clico em criar, legal? Então o que eu faço? Em todos os elementos, por exemplo, esse grupo aqui, ó, a escada inteira, eu posso dizer que vai ser uma empresa que vai construir essa escada, tá? É uma empresa aí terceirizada, por exemplo. Então eu posso pegar aí os vidros, o corrimão, deixa eu criar aqui um grupo para o corrimão que parece estar solto. Ó, vou criar um grupo. Então eu vou dizer, ó, que o corrimão, os vidros, aqui, ó, e a escada em si é um componente. Ou seja, é uma empresa que vai fazer isso daqui. Ou um orçamento à parte, sei lá, algo nesse sentido. Então você cria um componente, ó. Cria um componente. Então vamos colocar assim, ó, escada, tá? Então engloba toda a escada. Então vou colocar assim, ó, conjunto escada, tá? Para a gente saber que é a escada inteira, incluindo aí o guarda-corpo, corrimão e tudo mais, tá? Acabamentos, aí madeira, porcelanato, o que tiver na escada, tá bom? E clico em criar. Então, olha só, então quando eu clico agora na escada, aparece aqui, ó, conjunto escada é um componente. Então, se eu quiser fazer um relatório do valor dessa escada, então será incluído tudo que está aqui. Agora, se eu quiser fazer a parte, então eu faria componentes separados. Por exemplo, esse vidro aqui seria um componente, esse outro vidro um outro componente, esse corrimão um outro componente e assim por diante. Então, se eu quero um orçamento, saber um valor exato, então eu faço um conjunto inteiro dos objetos. Se eu quiser separado, eu faço separado. Isso é extremamente importante para que o SketchUp entenda qual tipo de relatório que você vai querer depois. Porque ele vai destrinchar, literalmente ele vai criar uma tabela lá, mostrando, ó, a escada tal é um componente único. Ou se você colocar escada, guarda-corpo, corrimão, tudo separadinho, lá na tabela também vai aparecer separado, tá bom? Então esse é o conceito, pessoal. Vocês têm que pegar todos os objetos que você tem dentro da edificação, né, vamos dizer assim.
Ó, a porta aqui já é um componente. Esse outro aqui, ó, não é. Aliás, já é um componente, ó, janela blindex. Tá, apareceu aqui, ó, hashtag 2, né? E o portão, por exemplo, o portão inteiro você pode também criar um componente para ele. Vocês se lembram que a gente fez apenas como grupo? Até nós nem colocamos ainda os detalhes deles aqui, como fechaduras, como a gente havia comentado. Mas aí a gente pode ir fazendo depois, tá? Mas de fato, você vai pegar então o grupo de todo o portão, que é um grupo, e aí você cria um componente. Aí esse componente a gente vai chamar, obviamente, de portão, né? Ó, portão. Legal? E aí a gente clica em criar. Pessoal, isso tem que ser feito em todos os elementos que você tem, né? Todos os componentes que você tem físicos ou fixos na edificação. Legal? Salvo em exceções, como quando você tem, por exemplo, um projeto de decoração ou um projeto de design de interiores. Aí já é uma outra história. Então, cada componente, lá a cadeira, o sofá, o tapetinho que você colocar, sei lá, o nicho na parede. Aí é um tipo diferente de relatório, tá? Porque aí de fato você está fazendo somente aquele ambiente e dentro daquele ambiente então você vai enumerar ou renomear aí todos os componentes, tá? Isso é extremamente importante. Eu já vou falar com vocês a respeito das paredes, como é que a gente faz então para ter aí de fato o que vai na parede ou em pisos, né? Bom, vai acontecer, pessoal, deixa eu só fazer aqui um exemplo rapidinho. Vai acontecer de você clicar em algum objeto que ele já seja um componente. Por exemplo, ó, aqui a porta da cozinha é uma porta de vidro. E aqui ó, ela já está com um nome, porque possivelmente na hora que eu inseri ela aqui, eu já salvei com um nome específico. Mas vamos supor que esse objeto já seja um componente, mas eu queira alterar o nome. Eu posso vir por aqui, pessoal, simplesmente e redefinir esse nome. Por exemplo, colocar aqui, ó, porta blindex. Vamos pôr só o nome assim, ó, blindex, tá? E em alguns casos, pessoal, o SketchUp não aceitar essa alteração. Ó, eu cliquei aqui, ele até aceitou, mas em alguns casos pode ser que não aceite você colocar aqui o nome, preço, tamanho, alguma outra informação para alguns componentes. Qual que é a solução, pessoal? Muito simples. Você pega o componente e vai desassociando ele. Ó. Clique em desassociar. Deixa eu só mover ele um pouquinho para fora para facilitar, tá? Ó, vou colocar ele para cá, ó, no vermelho, vou digitar 10, tá? Depois a gente volta a 10 certinho para ele encaixar certinho. Então, qual que é a saída? Quando você pega um componente e ele não quer alterar aqui ó, nas informações de identidade. Simples, né? Você vai clicando então em desassociar. Aí você tem um outro componente dentro de um componente, ou grupos dentro de grupos, né? Então o que você faz? Você continua, vai pegando com a janela assim, ó, e desassociar, ó, vai desassociando, seleciona de novo, botão direito, desassociar. E vai que vai, tá, pessoal? Até desaparecer a palavra desassociar aqui, ó. Ela tem que ficar branca, tá? Ou cinza, né? Vamos dizer assim, ó. Olha lá, desapareceu. Então, o que significa? Que agora todos esses elementos aqui são linhas, faces, círculos e tudo mais. Não é mais um conjunto, nem um grupo, nem um componente. Aí sim, agora para renomear fica mais fácil. Por quê? Porque você vai selecionar ele todo inteiro e vai criar um componente. Tá? Eu crio um componente, aí vou chamar o nome então, ó, porta blindex cozinha. Olha lá, então dessa forma eu consigo então redefinir um componente. Legal? Agora, pessoal, em versões mais recentes aqui do SketchUp, a gente pode pôr um valor para esses objetos, que é de fato a parte mais importante se a gente quer um relatório, né? O mais importante de ter um relatório é saber o valor dos objetos, né? Esse objeto, pessoal, posso vir por aqui, ó, por exemplo, e colocar um preço para ele. Aí no final, lá na tabela, eu consigo ter uma ideia então de quanto que vai custar toda a obra, todos os equipamentos, tudo que vai de fato inserido na edificação. Agora, só uma questão importante, pessoal. O SketchUp, apesar de ele estar aqui numa versão em português, esta informação que você vai inserir aqui é um conceito ou um padrão americano, norte-americano, tá? Então, o que você vai colocar? Por exemplo, vamos supor que essa porta custe R$500,60. Então, aqui você tem que colocar 500
ponto 60. Olha lá, então você terá um valor depois na tabela, ó, mostrando R$500,60, com ponto, não é vírgula, tá? Se ela custar, por exemplo, R$1.500,60, então aqui você não põe nada, você só coloca assim, ó, 1.500,60, ok? Sempre o ponto depois mostra os centavos, legal? Isso aqui, obviamente, pessoal, são valores hipotéticos que a gente vai colocar. E aqui, ó, vocês estão vendo que também tem a possibilidade de você pôr o tamanho. Então, você pode pôr aqui, por exemplo, ó, 2,10, tá? Aí você pode pôr espaço X e depois você coloca, por exemplo, 80. Aí, se você quiser, pode pôr CM no final, tá bom? O URL aqui, você pode pôr, por exemplo, o site onde você comprou ou o fabricante, o site do fabricante desse respectivo componente, dessa porta Blindex, tá? Então, ó, de fato, eu explodi, né? Desassociei todo o componente, coloquei o nome, coloquei o preço e coloquei o tamanho. E um pouquinho mais abaixo você tem a opção de tipo. Deixa eu clicar aqui em criar, já deixa ele criado, tá? Eu vou mover, vou clicar num ponto qualquer, vou pegar na linha vermelha, colocar 10 metros, Enter. Tá? Então ela volta para o local de origem que ela estava aqui, ó, tá? Muito bem. O tipo, pessoal, deixa eu explicar para vocês para que serve o tipo, aí eu já mostro para vocês um exemplo lá do relatório, tá? E também vou comentar sobre o relatório de paredes e materiais que a gente aplica na respectiva parede. Bom, o tipo significa assim, ó. Por exemplo, se você vir aqui, pessoal, ó, com o botão direito, você clicar aqui, você tem a opção, ó, classificador. Quando você clica em classificador, vai aparecer uma janelinha de classificador. Isso daqui, pessoal, são objetos. Não, a palavra certa, pessoal, não seria objetos, mas você está informando para o programa que tipo de objeto é aquele. Por exemplo, uma janela, pessoal, a gente sabe que é uma janela. Não é do mesmo tipo, por exemplo, de uma pia. Tá? Uma pia não é do mesmo tipo de uma escada. Então, em alguns casos, ou na grande maioria dos casos, a gente tem que colocar esse identificador no respectivo componente, a fim de duas coisas, pessoal. A gente poder colocar depois esta etiqueta aqui, ó, tá vendo? Ó, o texto, que aí ele vai puxar, você vai colocar uma linha de chamada, tá? Isso aqui na verdade é uma linha de chamada, e aí vai mostrar o nome daquele componente, ou o seu tamanho, ou o seu material. Legal. Outra coisa muito importante, pessoal, é que na hora que você faz isso, você coloca um identificador em um respectivo componente, o que acontece? O programa SketchUp, ele possui a possibilidade de transformar esses objetos em uma tecnologia BIM, que nós chamamos, tá? Ou seja, se você der a informação para o programa SketchUp que esse objeto janela é do tipo janela, aí o que vai acontecer? Essa janela pode ser levada, por exemplo, ou aberta em outros programas que trabalham com tecnologia BIM, por exemplo, o Revit, tá? Da Autodesk. Ou seja, então dentro de um projeto, na hora que você cria lá os componentes, já crie também o hábito de colocar esses classificadores. Ou seja, o que é porta, o que é parede, o que é janela, o que é vidro, tudo bonitinho. Por quê? Porque aí depois lá no relatório, você também terá o tipo desses objetos separados na tabela por tipo. E esses objetos você pode também trabalhar com ele ali com a tecnologia BIM. Um pouquinho mais para frente, eu acho que lá para a penúltima aula, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tecnologia BIM, tá bom? Porque assim, a Trimble, ela tem aqui dentro do SketchUp um programa que você consegue trabalhar com seus projetos em nuvem, em equipes. Ou seja, então, por exemplo, você trabalha numa parte estrutural, um outro profissional numa parte elétrica, outro numa parte aí, sei lá, mais decorativa, mais artística, né, do projeto. Ou seja, então várias pessoas podem estar trabalhando no mesmo projeto. E para que essas pessoas possam trabalhar e inserir esses objetos no projeto, os componentes têm que ter os seus tipos aqui já pré-determinados, tá? Legal. Agora vamos ver como é que funciona para aplicar esses classificadores, pessoal. É o seguinte, se você observar aqui, ó, quando você clica, na hora que você clica no seletor, abre-se a janela aqui, ó, informações do modelo. Ou se você vir aqui, ó, em janela, informações do modelo,
também tem classificações aqui, ó. E observem que aparece aqui, ó, um vazio, não tem nada, nenhum tipo de classificador. Então você vai clicar aqui, ó, no botão importar, automaticamente o SketchUp vai abrir uma pasta para você, original do próprio SketchUp, e mostrar aqui, ó, o IFC. Então você vai pegar esse IFC e vai abrir, de forma que agora ele vai carregar e você tem esse IFC dentro do seu projeto agora, desse projeto em específico. Ou seja, entende-se assim, se você abrir outros projetos, você tem que baixar o IFC, tá? Esse IFC, pessoal, ele vem padronizado para componentes também em padrão americano. Então, na hora que você colocar um classificador de janela, vai aparecer como Windows, tá? Se for porta, vai aparecer Door. Se for parede, vai aparecer Wall, tá bom? Então, se você ficar meio na dúvida, falar, professor, eu não sei como é que se pesquisa escada, por exemplo, em inglês. Aí dá um pulinho no Google Tradutor, digita lá a palavra escada e ele vai te dando aí as traduções, tá? Aí fica mais fácil depois para você encontrar os classificadores, tá? Ou seja, então eu trouxe para cá agora então o IFC, ok? E aí eu posso fechar, legal? A partir de agora, quando eu clico aqui de novo, agora ele mostra o IFC que eu trouxe, tá? Esse IFC pode ser trazido dessa forma, ou se você tiver alguma empresa ou algum site especializado em componentes, eles vão te fornecer também esse IFC aí, sei lá, talvez mais característico para componentes brasileiros, tá bom? Ou seja, então eu quero colocar uma informação, um classificador nessa janela, então o que eu faço? Eu venho aqui, clico e aí eu tenho que procurar aqui. Aqui, pessoal, vocês vão observar que ele vai trazer de uma forma mais simplificada, ó, tá vendo? Bem pouquinho. Aí, aliás, uma forma mais resumida. Se você quiser uma forma mais aberta, com muitos IFC, aí você tem que clicar em simplificar. Quando você clica em simplificar, aí ele vai destrinchar mais ainda. Olha só, o tanto de coisa que tem aqui, pessoal. Ó, acceleration, actor role. Tem muita coisa aqui, pessoal, que envolve realmente uma edificação. Obviamente que está tudo em inglês aqui, ó. Mas isso daqui significa, por exemplo, cabeamentos elétricos, dutos, partes hidráulicas, partes aí de construção estrutural. Então você vai ter que dar uma pesquisada legal aqui, ó. Tá vendo? Ó, elementos elétricos aqui, ó. Ó, elementos, todo tipo de objeto que você possa imaginar. Aí você vai pensar assim, falar, professor, mas como que eu sei qual IFC que eu vou aplicar em respectivo componente? Na verdade, pessoal, quem vai definir isso daqui é você, tá? Então, por exemplo, se você tem um equipamento elétrico, aí você vem nesse aqui, ó, por exemplo, ó, equipment, ó, electric, tá bom? Isso daqui é apenas uma classificação do tipo do objeto, porque aí lá na hora que você abrir em outros programas de tecnologia BIM, você precisa editar o tipo e lá então ele vai entender que tipo de objeto que é. Porque a ideia da tecnologia BIM, pessoal, é o seguinte, o que é janela, o que é piso, o que é porta. Então ele entende assim, na hora que você fala assim para ele, ó, esse objeto aqui é um objeto do tipo janela. Então, na hora que você insere num projeto BIM, o que acontece? Ele, com essa informação que ele é uma janela, essa janela não pode ser inserida, por exemplo, no telhado. Ela não pode ser inserida no piso. Então, ela terá ali a sua instância dentro de um hospedeiro, ou seja, ela só vai poder ser inserida, obviamente, em uma parede. Tá bom? Se você colocar um identificador aqui dizendo que é uma iluminação, que é um equipamento de iluminação, então ele só vai poder ser inserido, por exemplo, no teto. Tá? Então, essa é a ideia aí dos tipos, tá bom? Então, olha só, eu vou procurar aqui, por exemplo, janela. Então, eu já digito aqui no filtro a palavra window. Olha lá, aí ele já me mostra, ó, IFC window. Aí ele aparece aqui o IFC window, aí eu venho com essa etiquetinha do classificador e aí eu clico sobre o componente, ó. Clico aqui no componente. Muito bem. Quando você vir aqui agora, ó, você pode até apertar a barrinha de espaço. Quando você vir aqui agora, olha só o que acontece, pessoal. O componente, aqui ó, janela, aparece lá o nome, ó, a etiqueta, que no caso é a camada, ó, etiqueta janela térreo. Aí você pode pôr aqui uma instância, se você quiser, o nome de uma instância. O nome dela aqui ó, é janela 1. E aparece aqui ó, o tipo, tá vendo? Ó, IFC Window. Legal? Então, para esses
componentes, aí o que você faz? Ó, você vem aqui, clica, já está aqui ó, o window e vai clicando. Ó, janela, janela, janela. Então, quando você clicar, ó, todos eles terão o seu tipo, ó, window. Ah, eu quero agora, por exemplo, portas. Então, vem aqui e digito door. Olha lá, door. IFC door. Então, clico aqui. Esse é porta. Esse aqui é porta. Olha lá. Esse é porta. Porta e porta. Tá bom? Olha lá. Então, quando eu clico, aparece lá ó, o tipo door. Isso é interessante, então, como eu comentei, para você aí colocar a separação dos tipos dos objetos. Agora, quando você coloca o classificador, pessoal, e você usa aqui ó, essa ferramenta então de texto, quando você clica aqui, ó, você dá um clique, aí você afasta um pouquinho, ó, dá mais um clique na tela, aparece então ó, uma linha de chamada 3D, aliás, na verdade ela está como um 2D, ó, mas aí ele mostra então ó, que é a janela Blindex, olha lá. Ele fica indicando aquele respectivo objeto. De repente, então, você pode criar uma cena, sei lá, em perspectiva isométrica, e aí você pode, então, colocando essas etiquetas, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma porta, ó, ele vai mostrar o nome da porta. Ele só aparece aqui, pessoal, o nome porta, porque a gente não definiu, a gente só colocou aqui, ó, o nome porta mesmo, tá? Tá? Ele puxa aqui, ó, pelo IFC, tá? Se você quiser que ele apareça aqui, ó, porta madeira, maciça, tudo bonitinho, aí já é um outro procedimento, eu explico um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Isso aqui, essas etiquetas aqui, ó, essas linhas de chamadas, elas podem ser aplicadas também para materiais. Por exemplo, ó, aqui, ó, esse material é um chapisco que a gente trouxe, né? Ele possivelmente tem um nome. Então vejam só, se eu vir aqui, ó, em materiais, vou clicar aqui, ó, no conta-gotas, vou puxar, é o chapisco. Então, se eu vir aqui ó, com uma etiquetinha, eu vou clicar, ó, ele vai, na primeira informação, pessoal, ele vai puxar ali o valor que a gente tem da área em metros quadrados, tá? Mas aí dá para puxar também o material, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente e dentro do layout, aí eu volto nesse assunto e explico para vocês como discriminar aqui ó, o material que a gente está aplicando, tá? Você pode vir aqui, ó, clicar, ele vai puxar, mas aí você pode alterar esse nome. Então, você pode pôr o nome aqui, ó, chapisco, tá? Aperta o Enter e o ESC. Opa, deixa eu clicar aqui que é só uma vez só. Chapisco, tá bom? Aperta o ESC. Opa, não foi. Deixa eu pôr o nome aqui, ó. Chapisco, Enter, Enter, pronto. Isso, é 2 vezes o Enter, tá, pessoal? Olha lá. Então, ele fica mostrando que é o material chapisco. Aí você pode pôr qualquer informação. Você pode pôr o nome, o tamanho da área quadrada, né, o volume cúbico e tudo mais, tá bom? Conforme que você precisar. Essa informação aqui do classificador, pessoal, então a gente vai deixar aqui no cantinho. E aí, o que você faz? Aqui, pessoal, ó, eu estou com o tema da aula inicial 47, que é o projeto que a gente vem desenvolvendo, que está ali com todas as nossas cenas. Legal? Você pode abrir esse tema, aplicar aí os componentes que você quiser. Como eu comentei, procurem colocar somente objetos que vão fazer parte da obra. Por exemplo, obviamente, janelas, pias, tanque, churrasqueira, que são objetos fixos aí no projeto, tá? Ou se você quiser também, você pode abrir o projeto que você vem desenvolvendo comigo desde o começo do curso. Legal? Fica ao seu critério. Mas eu vou pedir para que você tire aí um tempinho e faça isso. Coloque então aqui ó, o nome dos componentes. Olha lá, o nome, tá? Coloque os preços dos componentes aqui, ó. Então você vai pôr os preços que você quiser, tá? Aí os preços que você tem aí na sua cidade ou apenas preços hipotéticos mesmo. E aí você vai colocar também todos os IFC, tá? Então tire aí um tempinho, eu vou pausar o vídeo. Faça isso com paciência. Faça também nos componentes do andar superior, nas portas e janelas do andar superior. E aí eu já volto na sequência para a gente então ter ali o nosso relatório, tá bom? E aí antes de fazer o relatório também eu vou explicar para vocês uma situação quando a gente quer fazer isso, esse levantamento também com paredes, pisos e lajes, tá bom? Então já eu volto, pessoal. Bom, pessoal, eu voltei aqui rapidinho para explicar para vocês uma informação antes de vocês começarem aí
a renomear os componentes, que funciona assim. Por exemplo, na hora que você baixa um componente lá do armazém 3D ou você cria um componente, e esses componentes, pessoal, vocês se lembram na aula que eu mostrei para vocês sobre componentes que eles são ali meio que parentes um do outro. Então, se você altera um, o outro também é alterado automaticamente. Se você quiser que o SketchUp crie um relatório dos componentes repetitivos, então você não faz nada. O mesmo componente que você inserir, por exemplo, vamos dizer que você cria um componente chamado janela 1. E aí essa janela 1 você copia e distribui sobre todo o projeto. Então na hora que ele criar lá a tabela, ele vai mostrar, ó, componente janela 1 possui, um exemplo, 30 unidades. Agora, o ideal seria você vir aqui em todos eles, ou componentes que são repetitivos, e aí você clica com o botão direito e vem na opção tornar único, tá bom? Coloca a opção tornar único. Por exemplo, ó, deixa eu criar um aqui no chão para que vocês vejam, ó. Então vou dizer que eu vou criar um componente aqui, ó. Clico aqui, botão direito, crio um componente, criar, certo? Então se eu pegar esse objeto aqui, ó, e fizer uma cópia, quando eu altero esse, o que está ali do lado muda, se altera, tá? Então, se eu quiser que o meu relatório tenha elementos parecidos, mas separados lá na tabela, então eu tenho que vir aqui, botão direito, ó, e tornar único, tá bom? Aí esse outro aqui eu ponho um outro nome separado, tá bom? Então, observem isso, que aí você pode, então, fazer os seus relatórios mais detalhadamente, tá bom? Então, eu já volto na sequência aqui, com os componentes já tudo ajustadinho, e aí eu continuo com as explicações, tá bom? Muito bem, pessoal, já estou aqui de volta. E olha só, então eu fiz aí todos esses procedimentos. Quando a gente clica então no respectivo componente, aí ele mostra aqui, ó, componente. No caso, esse vitrozinho, coloquei lá vitro 2, o valor, por exemplo, hipotético, R$300, e o FC Window, tá? Então isso tem que ser feito aí em todos os objetos, ó. Por exemplo, o portão aqui, eu coloquei então, ó, o nome portão, R$25.000, e o tipo pus indefinido, tá bom? Porque eu não encontrei nenhuma informação sobre portão, mas eu poderia ter posto Dora, que também daria ali o mesmo efeito, tá? Mas de fato você tem que colocar aí todas essas informações para você ter então ali o seu relatório. Agora é o seguinte, pessoal, isso eu fiz para os objetos soltos, né? Janelas, portões e tudo mais. Mas se você quiser fazer um relatório de quantitativos para, por exemplo, paredes, pessoal. Então, o que você tem que fazer? A alternativa, né? Vou dar duas alternativas para vocês entenderem. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, no pavimento superior. O que você pode fazer, né? Se você, por exemplo, é um mestre de obra, um pedreiro, ou até mesmo, né, um projetista, um arquiteto que quer fazer um tipo de orçamento, vamos dizer assim, de uma obra como essa. O que você pode fazer? Você pode, duas alternativas. Ou você pega todo o grupo parede, por exemplo, ó, vou até bloquear ele aqui, e vou só ocultar para vocês entenderem. Ó, vou pegar os outros elementos e vou ocultar, tá? Então, olha só, todo esse setor, vamos dizer assim, do andar superior é um conjunto de alvenaria, não é? Onde você tem, então, aí a quantidade de paredes. Ou seja, obviamente que cada parede dessa, pessoal, se você entrar aqui, ó, vou desbloquear, e você clicar numa respectiva face, ele mostra aqui, ó, cliquei só nessa face aqui, ó, desse dormitório, ele mostra a área quadrada, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode ir anotando quanto que você tem, por exemplo, de área quadrada nesta parede. Aí você anota, faz uma planilha, por exemplo, no Excel. Essa outra parede, tantos metros quadrados. Essa outra, tantos metros quadrados. Aí você vai ter um geralzão de quanto de áreas quadradas você vai ter, por exemplo, no andar superior. E aí você pegar todo esse conjunto de paredes e criar um componente. Aí você diz assim, ó, para mim construir toda essa parte superior, eu vou aí com custo já de material, mão de obra, ou somente mão de obra, não sei, cobrar lá R$100.000, R$80.000, eu não sei. E aí então esse valor entra lá no seu relatório. Essa é uma das alternativas, você pegar face por face, puxar o que você tem de área quadrada e fazer esse orçamento. Ou se você for aplicar material também. Por exemplo, se você for vir aqui no banheiro, aí você consegue entrar nesse componente e aqui você clica, ele vai te mostrar a área em metros quadrados, aí você consegue orçar também a aplicação, por exemplo, de um revestimento, tá bom? Agora, essa é uma das alternativas, né? Você pegar o grupo inteiro, o conjunto inteiro e fazer esse orçamento. Ou, se você quiser também, na hora que você estiver modelando
aqui no SketchUp, você fazer então as paredes separadas em componentes. Literalmente, tá? Por exemplo, eu vou clicar aqui em paisagismo, para voltar tudo. Na hora que você estiver modelando a sua residência, você pode fazer assim. Ó, por exemplo, parede 1, por exemplo, essa parede aqui, você vem e já cria um componente para ela. Olha lá, criar componente. Aí você coloca parede X, sei lá, aí você põe o nome da parede, tá? Põe o valor, tudo direitinho e clica em criar. Aí a outra parede, você vem aqui, né? Ou seja, você cria o seu projeto em blocos, vamos dizer assim, né? Ou seja, em partes separadas, ó. Não tem problema nenhum você fazer assim. Tá, ó, esse aqui você cria um outro componente. Parede, né? Parede A, tá? E aí você vai fazendo então toda a sua modelagem dessa forma. Aí, obviamente, que esses cantinhos aqui você tem que entrar no componente, Shift, limpar essa linha, entrar no outro, Shift, limpar essa outra linha, tá? Para que depois fique um conjunto inteiro, tá? Ou seja, mas de forma, o SketchUp vai entender que isso daqui é um componente, ó, parede A, esse aqui é o parede X. Ou seja, então você consegue então ter aí o seu modelo 3D também todo separado em componentes, tá bom? Como a gente já fez todo o nosso projeto, pessoal, ali, ele já todo em conjunto, então eu não vou fazer ele separado em componentes, tá? Eu vou mostrar para vocês o relatório somente aí, então, dos elementos soltos, como janelas, portas e outros objetos. Legal? Bom, então como é que faz para a gente tirar esse relatório? Depois que você fez toda essa separação, você aplicou então ali os identificadores, colocou preço, nome, tudo bonitinho. Então o que você vai fazer? Você vai salvar o arquivo, tá? Ó, vou salvar o arquivo. Tá, eu já salvei ele com outro nome aqui, pessoal. Coloquei final da aula 47. Deixa ele pensar um pouquinho mais. Se aparecer alguma opção para corrigir erros, pode clicar em corrigir erros. Isso é perfeitamente normal. E aí vocês vão vir aqui, ó, em arquivo. E vocês vão vir na opção, ó, gerar relatório. Tá? Vocês vão clicar aqui, vai aparecer uma belíssima de uma janela. E aqui, pessoal, olha só, ele tem a opção para você criar um novo modelo, ou seja, um modelo de relatório, tá? Ou se você clicar aqui em editar, você já estará editando um relatório já pré-existente. Vou clicar aqui em criar, ó, e aí eu estarei criando um modelo, ou entre aspas, um template de relatório. Legal? Então a gente pode pôr um nome para esse relatório depois, e aí quando você usar ele aqui, ele já vai estar com as informações que você precisa. Olha só, pessoal, muito simples aqui, fácil de identificar e muito intuitivo. Desse lado esquerdo são os elementos que aparecem como cabeça da planilha. Então, por exemplo, se você quer aqui, ó, que apareça a identificação do nome do componente, então você seleciona aqui e clica na setinha. Aí ele vai aparecer para o lado de cá. É o nome. Aí se você quiser, por exemplo, a descrição, aí ele vai aparecer do lado de cá. Se você quiser o volume, ele vai aparecer do lado de cá, tá? Então, no nosso exemplo, eu vou colocar identificação de nome. Você tem também a possibilidade de pôr material, preço, que nós colocamos lá, ó, preço, legal. Tamanho, talvez não precise. URL, e aqui embaixo você tem as outras informações, ó. O IFC, que nós colocamos, e você tem também as distâncias em X, Y e Z. Vou colocar só essas três aqui, pessoal, que foi o que a gente usou lá no exemplo da aula de hoje, tá? Bom, pessoal, muito simples. Aí aqui você vai colocar decimal em metros e a precisão. Pode pôr 2 casas decimais, tá? Se caso você tiver, por exemplo, medidas e tamanhos. Tudo bem? Muito bem. Aí você vai fazer aqui o seguinte, ó, executar relatório. Sempre, pessoal, aqui funciona assim. Você executa, mas aí você pode voltar depois, tá? Você pode salvar essas alterações ou você volta, tá? Vou clicar aqui em executar para que vocês tenham uma ideia prévia. Ó, vou clicar aqui, ele está gerando. Ele gerou um relatório um pouco gigante aqui, pessoal. Por quê? Porque a gente tem muitos grupos. Você se lembra que a gente foi criando grupo. Então ele cria esse monte de coisa aqui. Tanto é que a barra de rolagem está bem pequenininha. Aí ele criou então, ó, um relatório que tem a definição do nome, o preço e o tipo, o classification tipo, tá? Vou voltar aqui, tá? Aí ele volta. Ah, mas eu não quero esse nome em inglês. Então clico nessa catraquinha e aí eu vou colocar assim, ó, nome
do objeto. Ó, coloquei em português, tá? Aí ele mostra essa alteração aqui, ó, um conjunto de cadeias. Aqui não precisa mexer, pessoal, deixa do jeito que tá e clique em aceitar. Então ele coloca aqui a alteração, tá? Vamos ver se ele vai aceitar. Nome do objeto, ele não aceitou. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui ele mostra o conjunto dos objetos, os preços que você vai ter, ou uma soma total. Vamos colocar nesse soma total, porque ele já vai meio que multiplicar ali do lado, tá? E vamos clicar em aceitar. Ele não, ó, olha só, ele não muda aqui, mas na hora que você coloca em executar relatório, ele vai mostrar aqui em cima, ó, nome do objeto. Legal? Vou voltar. Ao invés de ser price aqui, vamos colocar preço, né, ó. Isso. Aceitamos. E tipo. A gente só coloca aqui, ó, tipo. Tá bom? Então você pode alterar dessa forma ali as cabeças que você terá do classificador. Se você pegar, por exemplo, esse classificador e arrastar ele e colocar aqui em cima, o que você vai criar? Você estará criando uma cabeça de chave. Ou seja, lá no seu relatório, você terá uma coluna e essas de baixo serão, vamos dizer assim, subcolunas. Tá bom? Então, vamos clicar em executar novamente. Olha só, então aparece aqui, ó, todos os nomes do objeto, por esse tipo, tudo vazio. Só que na hora que você descer aqui, os que são componentes... Olha só, vou descer, vamos descer, vamos descer... Tem um monte de componente, ó, componente 10, componente não sei o que. Isso daqui, pessoal, são os componentes que a gente baixou do 3D Warehouse, que estão componente dentro de componente. Deixa eu subir aqui um pouquinho que apareceu um aqui, deixa eu ver. Veneziana. Ficou bem pesadinho, pessoal, porque tem muita coisa, tá? Vamos descendo até aparecer os que a gente colocou preço, tá? Isso aqui você pode limpar depois e colocar só os que você quer também no relatório, tá? Porta de madeira maciça. Vamos ver se a gente encontra os que a gente colocou preço. Possivelmente eles vão ficar mais aqui para baixo, né? Vamos ver. Isso, olha lá. Então, apareceram aqui alguns, ó. Então eu coloquei, ó, janela 1, que é o nome. Olha lá, o preço e a informação aqui, ó, do tipo que é window. Tá bom? Então aí você consegue então criar isso daqui. Aí eu vou salvar essas alterações. Essas alterações, pessoal, ficaram salvas nesse arquivo chamado, ó, untiled1. Aí você pode pôr assim, ó, relatório 1, ou relatório de peças sanitárias, ou relatório de portas, ou relatório de janelas, assim como você preferir, tá bom? Aí eu vou salvar ele aqui, ó, salvar em modelo, tá bom? Então toda vez que você clicar nesse aqui, ó, já vai ter aquele padrãozinho que você usou, tá? Ó, esse aqui, ó, relatório 1. Para você voltar nele, você vem aqui na opção, ó, editar. Você tem exportar, importar um relatório já criado, salvar como modelo, duplicar ou editar. Quando você clica em editar, ele volta para as definições que você tinha feito aqui anteriormente, tá bom? Aí então você pode usar as opções que você desejar aqui, ó, por exemplo, o material, o caminho ou a quantidade, o tamanho do objeto, e aí você terá então os seus relatórios aqui, tá bom? Os objetos que você quer que não apareça aqui, pessoal, nessa parte de cá, você pode baixar essa planilha, tá? Você clica aqui em baixar, ele vai gerar um arquivo, por exemplo, de Excel, e dentro do Excel, então, você pode limpar essas partes dos objetos que você não quer, tá? O ideal é você fazer todo esse processo antes, tá, pessoal? Lá na hora que você cria os grupos e os componentes, tá? Então, o ideal é assim, na hora que você cria um projeto do zero, você já vem com esse projeto do zero, já criando todos os componentes, colocando número, nome e preços nesses componentes. E aí você terá então um relatório mais aí completo, ou seja, então vai aparecer exatamente todas as informações, tá bom? Aqui na aula de hoje é apenas um exemplo para vocês entenderem, né, todos esses conceitos, para você então aí gerar os seus relatórios, tá? O ideal é que você coloque então os objetos como componentes, coloque lá o nome, preço, identificador, né, o classificador, tipo, tudo bonitinho. E aí depois você consegue, através aqui dessa janela gerar relatórios, ter uma ideia aí dos seus elementos inseridos na edificação, tá? E aí, obviamente, lá na planilha você consegue inserir fórmulas depois, somar, ou seja, você colocou todo o preço. Eu vou gastar lá um exemplo, 90 mil de janelas. Então, na hora que você usa lá no Excel, você tem todas as ferramentas para você criar fórmulas, multiplicação lá, fazer a soma
tudo direitinho, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, aguardo vocês na próxima aula. A próxima aula, pessoal, nós vamos falar aí sobre a aplicação do projeto no layout. Então, por favor, se você ainda não fez o seu projeto, você está aí um pouquinho atrasado nas aulas, tenha calma, tá? Só vá para a próxima aula, para a aula 48, se o seu projeto já estiver bem constituído, com as janelas, tudo certinho e com as cenas criadas, tá? É importante já ter todas as cenas criadas, principalmente essas daqui, ó, o corte, as plantas, ó, pavimento baixo, superior, ó, térreo e superior, porque a gente vai levar para o programa Layout, que é o programa que vai então transformar essa nossa belíssima modelagem em 3D em plantas técnicas ou partes gráficas técnicas aí do nosso modelo 3D, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, aguardo vocês então aí firmes e fortes na continuação do curso. Tchau, tchau, pessoal!